Vamos lá? Hoje nós vamos falar de alguém que não era uma improvável como a Raabe, mas foi escolhida. Vamos falar de alguém que, por ter sido escolhida, ela era provável. Pela sua fé, pelo seu conhecimento de Deus, pela sua vida com Deus. Nós vamos falar da irmã Maria. Já ouviu falar da irmã Maria? Está lá no livro no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12. O primeiro milagre do seu filho, Jesus. A irmã Maria é a Maria, mãe de Jesus. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Esse primeiro milagre aconteceu em Caná de Galileia, e segundo o historiador Eusébio de Cesareia, a pessoa que estava casando era primo de Jesus. Tá? Ele se chamava, qual que é o nome dele? Está aqui. Judas Tadeu. Ele se chamava Judas Tadeu, primo de Jesus. Portanto, o seu pai era irmão de José, primo por parte de pai, evidentemente, por parte de mãe, na verdade. Então, segundo Eusébio, que foi o primeiro historiador da igreja, por ter visto algo tremendo acontecer, um milagre da transformação de água em vinho, ele se tornou um discípulo de Jesus. E mais do que isso, Judas Tadeu se tornou um santo na Igreja Católica. São Judas Tadeu, quem nunca ouviu falar? Não é? O santo das causas impossíveis. Porque ele presenciou uma causa impossível, que é a transformação da água em vinho. Mas nós não vamos falar de Judas Tadeu. Isso é só um apanhado para nós saber o contexto da história que aconteceu. Então é o seguinte, fala o seguinte, começa desse jeito, no versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná de Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que o haviam tirado da água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Vocês, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias em Cafarnaum. Muito bem. Ainda no contexto da época, um casamento nesse contexto da época durava de 3 a 7 dias. 3 a 7 dias. No primeiro dia de casado, os noivos saíam para as suas núpcias e voltavam, mas a festa continuava, tá? Saíam os noivos.
e a festa continuava. Depois eles voltavam e vamos para a festa. Era desse jeito, a festa continuava. Evidentemente, para uma festa que durava de 3 a 7 dias, havia necessidade de muita fartura, de muita bebida e de muita comida. E se houvesse falta de um desses itens, ou dos dois, era vergonha para os anfitriões, normalmente o pai dos noivos, os pais dos noivos, que juntavam aí e faziam a festa. Então, amado, o contexto era esse. Se viesse a faltar comida e bebida, era vergonha para os anfitriões. Hoje não é bem assim, né? Hoje a pessoa ainda sai falando, né? Normalmente as festas, né? É outra situação. Bom, no versículo 2, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Pela ordem, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados pelo casamento. Nessa ocasião, Jesus ainda estava formando os seus discípulos, ele ainda não tinha os 12 discípulos formados. Alguma literatura fala que ele estava com 2 a 4 discípulos com ele, só que não tem como saber quem eram esses discípulos. Certamente o seu irmão, Judas, talvez, estivesse com ele, e mais o João, talvez, que era próximo, né? Certamente seriam esses, mas a Bíblia não fala e a literatura paralela também a gente não tem conhecimento. Muito bem. Uma coisa importante que nós precisamos entender nessa festa, nessa passagem, que hoje algumas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter a presença de Jesus, porque preferem a comunhão com o mundo. Nessa festa, preferiram a pessoa de Jesus na festa. Convidaram a sua mãe e convidaram a Jesus. Eram parentes? Eram parentes. Mas, por outro lado, precisava também convidar os seus discípulos, porque fazia parte da vida de Jesus. Mas isso nos ensina uma coisa interessante. Mais adiante nós vamos chegar lá. Então, observem bem, ter a presença de Jesus no ambiente em que você está? Quer ter a presença de Jesus no ambiente em que você está? É importante ter a presença onde nós estivermos, a presença de Jesus. E se você quer ter a presença de Jesus com você, é bom que também tenha um discípulo de Jesus ali perto com você. Mas você é discípulo. Mas você é nascida de novo. Você é nascido de novo. Observe uma coisa interessante. Onde um discípulo de Jesus está, Jesus também está ali. Por isso que os anfitriões também convidaram os seus discípulos que ele tinha. Agora, onde um discípulo não pode entrar, Jesus também não faz questão de entrar, não. Mas onde o discípulo entra, Jesus está. Por isso é importante o nosso contato, o nosso relacionamento com pessoas de Deus. Com pessoas que professam a mesma fé que eu, a mesma fé que você. Porque a Bíblia diz, se um caiu, o outro ajuda a levantar. Então, se eu estou acompanhado, ou se eu tenho amigos no meu relacionamento, é verdade que eu tenho relacionamento com outras pessoas que não professam a mesma fé, mas os meus relacionamentos precisam ter pessoas que professam a mesma fé que eu. Porque onde ele está, ali está a presença de Jesus. E eu que tenho Jesus, onde eu estou também, a presença de Jesus vai comigo. E essa pessoa, a presença de Jesus é importante, porque Deus sempre vai levantar alguém para nos falar da palavra de Deus. Eu glorifico a Deus pelos pastores que nós temos. Glorifico a Deus pelos líderes que nós temos, porque são pessoas que fazem o propósito de Deus, cumprem os propósitos de Deus, e quando eu precisar de alguma coisa, alguma orientação, eu tenho onde recorrer.
Então, vocês têm os pastores que podem te auxiliar, vocês têm os líderes que podem te auxiliar. Por isso que os discípulos são importantes na vida, na nossa vida, no nosso relacionamento. Ter pessoas que creem, que professam a mesma fé que eu, a mesma fé que você professa. Você vai se sentir melhor, vai ter mais liberdade para falar, não é? Porque são pessoas que têm o mesmo entendimento do mundo, o mesmo entendimento de Deus. Isso é importante, fortalece a nossa fé. Então, por amor a mim, por amor a você, Deus levantou homens e mulheres, pastores, pastoras, líderes de célula, líderes de ministérios, para estar ao nosso lado. Então, eu quero dizer para você, por amor a você, Deus me colocou aqui, levantou o casal que abriu a porta da casa deles para receber a gente aqui, não é? Deus levantou os pastores antes, e na fundação da igreja levantou tanta gente para isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Você vê bem, estava todo mundo na festa, bebendo e comendo, bebendo e comendo. Ninguém percebeu que o vinho tinha acabado. Quem? Somente uma pessoa, a irmã Maria. Só a irmã Maria. Ela percebeu. Ela poderia muito bem ter falado assim: Jesus, ó, vamos pegar o nosso carrinho e vamos embora. Acabou o vinho, daqui a pouco vai ter contenda, vai ter divisão, vai ser vergonha para os anfitriões, ó, vamos vazar daqui. Não, ela não fez assim. Ela chegou para Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Essa é a irmã Maria que nós precisamos. Levar os nossos problemas a quem pode resolver. Um intercessor. Alguém que pode pegar as nossas lutas e levar até a pessoa de Deus para resolver. Ela podia muito bem ter ido embora, mas não foi. Porém, tem pessoas que preferem afastar-se quando nós estamos com problemas. E como tem pessoas que preferem afastar do que te dar a mão. Quantos? Tem pessoas que preferem julgar do que avisar. Olha, avisar que está com problema. Tem pessoas que preferem afastar, julgar, do que te aconselhar, do que te ajudar ou de que socorrer de alguma forma. Tem pessoas que falam a terceiros, mas não tem coragem de falar do seu problema para Deus, com quem pode ajudar. Tem pessoas assim. Mas diferente da irmã Maria, ela levou a causa a Deus, a quem podia resolver. Porque possivelmente a vergonha seria grande para aqueles anfitriões. Porque era tradição, era o contexto da época, era assim, sabe? Ela foi falar com quem pôde ajudar. Amados, todos nós, indistintamente, todos nós que caminhamos com Deus, precisamos de uma irmã Maria na nossa vida. Todos nós também somos chamados a ser uma irmã Maria na vida de outros. O que quer dizer isso? Todos nós precisamos de alguém que caminha junto comigo, para que eu tiver com problema, dividir o problema com ele. Vamos orar juntos, vamos levar diante de Deus essa causa. Deus, no assento da tua habitação, vai responder e vai abençoar. Todos nós precisamos de uma irmã Maria assim. Por outro lado, Deus também espera que nós também sejamos essa pessoa, a irmã Maria na vida de outros. Ou seja, ajudar em oração, noutras possibilidades que for possível fazê-lo, depende da situação de cada um. Então nós também somos chamados a ser a irmã Maria na vida de outros. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegado a minha hora. Agora, coisa interessante, né? Maria era a mãe, ela conhecia o seu filho. Ela soube ler o que Jesus falou. Ela soube ler o que Jesus disse. Porque ela entendeu o que Jesus disse. Ou seja, o momento ainda não era dele entrar em ação. Ela entendeu, não é o momento dele entrar em ação. E se não é o momento dele entrar em ação, é o meu momento de entrar em ação. Se não é chegada a hora dele agir, é porque tem uma hora para ele agir. Tem o tempo para ele agir. Então Deus, as coisas com Deus funcionam assim. Tem a hora certa para ele agir. Mas na hora certa ele vai agir. Ele vai entrar em ação. Maria justamente entendeu isso. Não era o momento dele fazer qualquer coisa. Não era o momento. Porque ela não chega. Ele mesmo declarou: ainda não é chegado a minha hora. Porque tem uma hora para ele fazer o milagre, gerar o milagre. Então ela entendeu que aquele milagre estava na agenda de Jesus. Ela entendeu a mensagem que Jesus passou. Que aquele milagre que precisava acontecer estava na agenda do Mestre. O seu milagre está na agenda do Mestre. O seu milagre, o meu milagre, está na agenda de Deus. Mas ainda não é chegada a hora dele efetuar o milagre. Ela entendeu. Isso só era uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo. Se não, olha como ela entendeu bem. Se não era chegada a hora dele, ela entendeu que era chegada a hora dela. Não era a hora dele, mas era a hora dela. E ela não ficou parada. Ela levou o problema para Jesus. Disse: ainda não é chegada a minha hora. Então é chegada a minha hora. Enquanto a hora dele não chega, é chegada a hora dela fazer a parte dela. Enquanto a hora do nosso milagre não acontece, não chega, é hora de eu fazer a minha parte, a parte que nos cabe fazer. Gerar o milagre. Gerar o milagre em oração, em busca, em intercessão diante de Deus. Colocar na presença de Deus o que eu preciso, o meu milagre, que Ele vai fazer. É questão de preparar o cenário para receber o milagre. Assim é conosco. Preparar o cenário para receber o milagre que eu preciso. Como que eu preparo o cenário para o milagre que eu preciso? Orando, buscando a Deus. Maria fez isso. Enquanto não chega a hora de Jesus entrar em ação, cabe a nós fazer a nossa parte. Ou seja, preparar o cenário para receber o milagre. Jesus está dizendo: não é a minha hora, mas é a sua. Não é a minha hora, mas é a sua. Maria entendeu isso. Não é a minha hora, mas é a sua hora. E o que ela fez? Então a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Olha que tremendo. Queridos, muitos pregam 45 minutos, 40 minutos. Ela pregou, fez um sermão com poucas palavras, com uma oração só. Faça tudo o que ele vos pedir. Faça tudo o que ele vos mandar. Você já imaginou você chegar na igreja, chega o pastor, vai ministrar a palavra. Chega lá, abra a sua Bíblia, João. Você abre a sua Bíblia, João. Imagina isso. Aí ele abre lá e olha para o povo lá no templo e fala: façam tudo o que ele vos mandar. Fecha a Bíblia. Uma boa semana para vocês. Até a próxima. Já pensou um culto assim? Um culto, uma palavra, uma simples oração. Fazer o quê? Fazer tudo o que ele mandar. Falou tudo. Bem resumido, não é?
Maria se submeteu a Cristo. Essas palavras, faça tudo o que ele mandar, são as últimas palavras de Maria que é registrado na Bíblia. Não tem mais nenhuma palavra falada por ela que está registrada na palavra de Deus. Antes sim, mas agora não mais. Queridos, Deus prepara, irmãs Maria, para nos alertar quando o nosso vinho está diminuindo ou mesmo tenha acabado. Glória a Deus. Por isso, Deus levanta essas irmãs Maria para falar: meu, o que está acontecendo com você? Antes você era assim, agora você está meio afastado. Antes você participava, hoje você não participa. Deus levanta essas irmãs Marias para falar que o nosso vinho está diminuindo ou até mesmo tenha acabado, para fazer com que nós venhamos a ir até os vasos e ver se está cheio, se está repleto ou se está vazio. Esse é o papel da irmã Maria. Deus prepara para nos alertar quando o nosso vinho estiver acabando ou quando a gente estiver saindo do trilho. E graças a Deus por isso. Isso é prova do amor de Deus para com as nossas vidas. É prova do amor de Deus. Pode ser que o meu vinho, a minha alegria de estar na presença de Deus possa estar acabando. Deus vai levantar alguém, vamos para o culto hoje, vamos à reunião de célula, vamos isso, para nos fortalecer na nossa caminhada com Deus. Glória a Deus por isso. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia de 2 a 3 metretas. Uma metreta representa 40 litros, que é a medida de volume, tá? Uma metreta representa 40 litros. Se tivesse 6 potes, cada uma era muita coisa, era muito vinho. Tinha muita água. Por que servia essa água? Porque quando as pessoas, no contexto da época, até no contexto de Jesus, lembra do homem que carregava um vaso, um cântaro de água para a ceia de Jesus? A última ceia? Era para isso. Para colocar na porta de entrada, onde as pessoas chegavam, se purificavam. O que é isso? Lavavam as mãos e alguns também lavavam os pés. Por isso que tinha esses 6 potes cheios de águas. E dada a multidão, certamente não eram poucas pessoas, a água também havia secado. Já tinha gastado a água das 6 talhas. Algumas Bíblias falam talhas, outras falam potes, tá? Eles faziam parte do cerimonial no contexto da época. Então, na medida que chegavam as pessoas, usavam daquela água e secou. Amados, quando as coisas nos vão bem, nós nos preocupamos muito em olhar dentro do vaso e ver se ainda tem água para ser transformada em vinho. Às vezes a gente espera acabar primeiro, para depois repor. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos sempre fazer uma autoanálise. Como está o meu andar com Deus? Como está o meu caminhar com Deus? Será que eu estou devendo alguma coisa nesse caminhar? Não estou caminhando de acordo com a vontade de Deus? Será que não está indo bem? Será que eu estou afastando ou tomando outro caminho? Eu preciso, de vez em quando, olhar para esse vaso e ver se ele está cheio. A Bíblia fala que ele precisa estar repleto, transbordando, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É aquela boa medida que você pega e põe, balança, sacode e vai transbordar, vai cair para os lados. Deus quer que nós sejamos assim, bem repletos da graça de Deus. Bom, vamos lá.
uma coisa é certa: Deus não se agrada de ver um filho dele, nós que conhecemos a Deus, vazios. Deus não se agrada de vermos vazios. Deus quer que nós sejamos cheios de quê? Do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Assim, ele pode até permitir que o meu vinho acabe. Ele pode até permitir. Porque Deus tem duas vontades: a permissiva e a diretiva. Ele pode permitir. Mas eu tenho livre-arbítrio, eu vou buscar, eu vou encher novamente o meu vaso, esse vaso, na presença de Deus. Quando nós paramos para ver ou para analisar, fazer uma autoanálise de como nós estamos no nosso caminhar com Deus, nós temos condições de perceber, tá? Se está precisando, se o vaso está cheio por meio ou vazio. E ao perceber, vamos buscar encher o vaso. Você já deve ter ouvido muito falar: o vaso ali, ó. Não é? Muitos crentes chamam outros de vaso, porque o vaso precisa estar cheio. Olha a responsabilidade. O vaso precisa estar cheio. Muito bem. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda, até no limite. Eles encheram os vasos, os potes até no limite. É assim, é até no limite. Se Jesus pediu para encher, é porque eles estavam vazios. Assim somos nós. Muitos permitem que o vinho baixe, ou mesmo até acabe. Vem até acabar. Muitos permitem. Muitos deixam esvaziar. Mas quando vislumbra a ameaça da vergonha, lembra na festa, faltasse comida ou faltasse bebida, era motivo de vergonha para os anfitriões? Então, mas quando nós vislumbramos a vergonha, a gente procura encher. Ou não? Que a gente procura encher. Porque tem muitos que afastam e não procuram encher o vaso novamente. E foram grandes homens e mulheres de Deus. A gente toma conhecimento disso praticamente todos os dias através da internet. Homens de Deus, mulheres de Deus, que deixaram o vinho esvaziar, o vaso esvaziar, e ao invés de voltar e encher esse vaso, é gradativo, é um processo, é fato, mas eles não buscaram, preferiram tomar outro caminho. E olha que nós passamos agora por uma semana, hoje é o último dia, não é? Foram dias em que a carne falou muito alto, inclusive para muitos crentes. Antes participavam de um culto, hoje a gente participa de célula, participa de cultos, de cursos. Essa é a maneira, uma das maneiras da gente encher o nosso vaso. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos uma vez por semana aqui para um pouquinho mais de vinho no nosso vaso. É por isso que sábado vai ter o encontro das mulheres, para que as senhoras também encham o seu vaso da presença de Deus. Sexta tem o café dos homens, certo, homens? Sexta tem o café dos homens, também é para encher o vaso. É um canal que Deus levanta, pessoas que Deus levanta para ministrar o vinho ou distribuir o vinho ali, encher mais um pouquinho do nosso vaso. Glória a Deus por isso. Isso é prova do amor de Deus para as nossas vidas. Jesus sabe nos tratar muito bem quando nós precisamos. Glória a Deus por isso. Então Jesus lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa
eles assim o fizeram. Algumas vezes na Bíblia, em todo o seu ministério, Jesus realizava milagres através de ordem, falando diretamente com o Pai. Eu até já ministrei uma palavra aqui, justamente isso, quando ele olhou para cima e falou, Efatá, e a vista não é? Lembra do cego? Olhando para cima. Outras vezes, com um toque de mão, Jesus também fazia milagres. Outras vezes fazia coisas aparentemente absurdas. Jesus também fazia milagres. Lembra quando ele com o cuspe fez um barro e passou no olho da pessoa e ele voltou a enxergar? É uma coisa que, humanamente falando, é difícil de imaginar. Jesus também fazia milagres assim, mas esse não. Esse milagre foi diferente. Totalmente diferente. Aqui não é nenhuma e nem outra coisa. O milagre aconteceu simplesmente porque alguém entendeu que o vaso vazio não gera milagres. Maria entendeu que o vaso vazio não gera milagres. Isso é para nós. Um vaso vazio não vai gerar milagre, não vai gerar milagre na sua vida, não vai gerar milagre através da sua vida. Um vaso vazio não, pelo contrário, um vaso vazio vai gerar crítica, acusações e etc. Mas um vaso cheio vai gerar milagres. Então, meus amados, se o nosso vaso estiver vazio, como operar milagres? Como Deus poderá me usar para operar um milagre? Porque Deus pode nos usar. Só de você falar de Jesus para alguém que não tem Jesus, já é um milagre. Só de Jesus. Só de você convidar, vamos participar de uma reunião de estudo bíblico, onde prega a palavra de Deus, já é um milagre. Você está sendo operacionalizado pelo poder de Deus para fazer esse milagre. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, não é? Vocês vieram porque alguém convidou. Graças a Deus por isso. A Bíblia fala que colocou água até a borda. Não é pela metade, não é menos ou mais um pouquinho, não. É repleto. O vaso precisa estar repleto. Então nós precisamos de vez em quando olhar para dentro do vaso, que somos nós mesmos, e ver se estamos em crédito ou em déficit quanto a vinho na nossa vida. O vinho se acaba para eu ter a oportunidade de verificar se o vaso estava vazio e precisava encher de novo. Então é hora da gente olhar para o vaso e ver se realmente está com vinho ou não. Com pouco, é preciso estar repleto. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem o melhor vinho primeiro, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor para o final. Na festa, não sei bem, não participo muito de festa, mas essas festas, será que é assim? Eu não sei hoje mais. Nesse contexto da época, servir o vinho, serve-se o vinho ruim, porque está todo mundo já calibrado, aí depois serve o melhor, porque aí certamente é o mais caro, não é? Aí todo mundo já está cheio mesmo, bebe pouco, o custo é menor. Talvez seja por isso. Bom, Jesus não teve receio do especialista, porque essa pessoa que serviu o vinho que ele chamou de serviçal, era a pessoa que conhecia de vinho. Ele fez um milagre e pediu para alguém conferir-se. Ao provar o vinho, a palavra diz que ele chamou o noivo, pois havia investido
a norma. A norma mudou. A norma mudou. O bom vinho foi servido por último, e não o contrário. O vinho acaba porque Jesus quer fazer de nós melhor o bom vinho. Jesus quer fazer de nós o bom vinho. Por isso que nós precisamos sempre olhar os nossos vasos. Nós como vaso, se o vinho está ali. Porque o bom vinho é o que Jesus tem para cada um de nós. É o bom vinho que Jesus quer para nós. Pois mais que sejamos amassados, moídos pelo processo de chegar até aqui, quem provar da gente se aperceberá que no processo nos tornou mais forte. É por causa do vinho que está em você, por causa do amor de Deus que está em nós. Isso quer dizer que quando nós estamos com o vinho, o vaso cheio, as pessoas vão olhar para você e vai ver Deus em você. Vai ver Deus em mim, porque eu estou repleto da graça do vinho de Deus. É isso que Deus quer, que as pessoas vejam você cheio de Deus, a imagem de Deus, mesmo porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz a palavra em livro de Gênesis. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o vinho aqui está falando justamente disso. Se nós estivermos, nós como vaso, estivermos cheios de vinho, que é da graça de Deus, nós vamos resplandecer a glória de Deus através da nossa vida. Glória a Deus por isso. Sempre haverá essa irmã Maria para nos dar esse alerta. Sempre vai haver. Deus sempre vai levantar alguém para nos auxiliar na nossa caminhada. Amém, amados? O que nós aprendemos? São 7 ensinamentos básicos que nós aprendemos com essa lição. Primeiro, salvou a família dos noivos de um constrangimento. Transformou água em vinho e os parentes dos noivos, os anfitriões, não se envergonharam porque teve vinho e certamente tinha comida para os mais dias de festa. Ele utilizou talhas que servia para purificar o vinho, para purificar o exterior, no caso os pés para purificar o interior através da transformação da água em vinho. O vinho ou suco de uva representa o sangue de Cristo. O vinho. Por isso que há na ceia, a ceia do Senhor tem o vinho, hoje representado pelo suco de uva. Representa o sangue, o sacrifício de Jesus, para que nós estejamos hoje cheios, repleto, o nosso vaso repleto da presença de Deus. Repleto da presença de Deus. A água purifica o exterior. Os judeus, no contexto da época, chegavam, lavavam as mãos e alguns os pés. O exterior. Mas o vinho não. O vinho purifica o interior. A obra de Deus é de dentro para fora. Ele transforma o nosso coração, a nossa alma. Então, a obra de Deus transforma a nossa vida. O sangue de Cristo transforma. É o vinho que nós precisamos. Está cheio disso. Agora, uma coisa interessante. Jesus deu sabor a algo que não tinha sabor algum. Deu cor a algo que não tinha cor alguma. Deu cheiro àquilo que não tinha cheiro, porque a água não cheira. Isso mostra que ele pode mudar qualquer situação. Esse é o grande ensinamento. Jesus pode mudar qualquer situação. Ele mudou, deu sabor à água que não tem sabor algum. Cor, ficou vermelho. A água aqui é transparente, não tem cor. Deu cheiro para a água que não tinha cheiro algum, cheiro de vinho, e vinho novo, e do melhor.
Oh, glória, é do melhor, é para nós. Isso mostra que não existe nada que ele não possa mudar. Nada na minha vida que ele não possa mudar. Tudo ele pode mudar. Por isso eu preciso levar diante de Deus o que eu venha a precisar. Venha querer de mudança na minha vida. E quem não quer mudar em alguma coisa, todos nós precisamos mudar em alguma coisa. Porque nós somos homens. Não existe coração que Deus não possa transformar. Não existe coração que Deus não possa transformar. Ele faz o impossível. Porque esse é dele. É dele. O possível nosso, mas o impossível é com ele. Mas ele mostrou também aos seus discípulos a glória de Deus. Pensa, você está num lugar desse e de repente acabou a água, enche novo, de repente vira vinho. Ô, gente, eu quero ser discípulo de um homem desse aí. Irmão, esse Judas Tadeu foi discípulo de Jesus porque viu o impossível acontecendo. Jesus veio para restaurar, para transformar e para curar. Transformar. Transformar-nos da água para o vinho. Transformar-nos enquanto era mundo, mas para estar debaixo da graça de Deus. Que antes a gente era do mundo e vivia e compartilhava com as coisas do mundo. Hoje, não. Graças a Deus por isso. O vinho novo é melhor que o vinho velho. O cristão não pode ser purificado pelo vinho velho. Ou seja, não pode ser salvo por si mesmo. O cristão não pode ser salvo por si mesmo, nem pelas suas obras, mas pela sua fé. Pela sua fé. E é por causa da nossa fé que hoje nós estamos salvos. Agora, enquanto não chegar o nosso dia de estar na presença de Deus, na glória com Deus, a nossa caminhada continua. Nós precisamos estar com o vaso sempre cheio. Ou buscar sempre nos alimentar para que esse vaso nunca esvazie, mas só cresça, encha, até chegar no limite, quando Jesus chegar e falar, vem, amados do meu Pai, e vamos nós para a glória, para a eternidade com Deus. O vaso precisa estar cheio. O vinho que Jesus nos dá é melhor que o vinho do mundo, não se compara. O vinho significa alegria e cura. O sangue de Jesus nos cura o interior e nos dá alegria pela salvação. Glória a Deus por isso. Eu preciso sempre me alegrar pela salvação que um dia chegou na minha vida, um dia chegou na sua vida e Deus levantou alguém como canal para isso. A irmã Maria. Levantou uma irmã Maria para trazer a salvação a cada um de nós. Irmã Maria Gené, pode ser um homem, pode ser uma mulher, é só uma personagem. Portanto, meus amados, para encerrar, continue bebendo do vinho novo, que é Jesus Cristo. E deixe que transforme a sua vida da água para o vinho. Deixe que ele transforme a sua vida da água para o vinho. Porque esse vinho novo é melhor. Esse vinho novo é melhor. Muito bem. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, então ele tinha irmãos, e os seus discípulos. E ali ficaram alguns dias. Glória a Deus por isso. Então Jesus foi para a cruz, crucificado, vertido o seu sangue, para que hoje nós estivéssemos ou estejamos aqui. Amém, queridos? Esse é o vinho novo que Deus quer para as nossas vidas. Sempre cheio de vinho novo.
E Deus quer que nós sejamos a irmã Maria na vida de outros. Pode ter certeza disso. A começar pela nossa casa. A começar pela nossa casa. Amém, irmãos? Era isso.